Meus amigos, a janela de transferências começa apenas no mês de julho. Porém, mesmo diante disso, o Vasco neste momento já monitora nomes para que assim que a janela for aberta, o Vasco já inicie as negociações. Um desses nomes que interessam e muito a atual diretoria é o volante colombiano Gustavo Cuéllar. Para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que a gente já vem falando sobre esse nome há alguns dias. E hoje foi de fato confirmado. Cuéllar é um dos principais nomes na mira da diretoria cruzmaltina para essa próxima janela de transferências. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as informações. Falaremos também sobre contratação, pois nesta tarde de hoje o Vasco contratou uma grande promessa para as categorias de base. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre renovações contratuais. Alguns crias também assinaram um contrato nessa tarde de quinta-feira e muitas outras informações para vocês aqui neste Boa Noite Gigante, muito movimentado e com muitas novidades importantes. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Cruzmaltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E vou chegar aqui na frente para trocar uma ideia com vocês. Rapaziada, o que acontece? Nesse momento estamos com 90.800 inscritos, na meta de chegarmos aos 100 mil. Mas eu quero ainda hoje fechar essa quinta-feira com 91 mil inscritos. 200 pessoas, aliás, 190 exatamente. Então conto com você de verdade mesmo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, dá esse voto de confiança, dá esse crédito ao canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender e vai curtir muito o nosso conteúdo. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. E se você já está aqui, exatamente você aí que está do outro lado e está me ouvindo todos os dias e ainda não é inscrito, é só se inscrever, vai ajudar muito o nosso crescimento. Muitas pessoas acompanham o nosso canal e não têm noção o quanto a sua inscrição é importante, principalmente para chegarmos aos 100 mil. Faça parte da nossa família, conto com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. E aqui embaixo também, ó, deixe nos comentários, Gustavo Cuéllar é um bom nome para o sistema defensivo cruzmaltino? Eu acho um baita nome, mas coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui já falando exatamente sobre essa situação envolvendo o volante colombiano Gustavo Cuéllar. Pois como está aparecendo aí nas imagens a vocês, na tarde de hoje, o GE, um dos principais portais de notícias esportivas, trouxe a seguinte informação: que o Vasco definiu Gustavo Cuéllar como alvo para a próxima janela de transferências. Além dessa informação, também o próprio GE confirmou a grande possibilidade do Carlos Palacios, meio-campo chileno, ser comprado pelo Colo-Colo. E para quem acompanha o nosso canal, por isso que eu sempre falo, acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal. A gente já falou exatamente sobre essas duas situações, envolvendo tanto o Palacios quanto também o Cuéllar, ontem. Então o que a gente falou ontem veio à tona hoje pelo GE. A gente antecipou essa informação, né? Então é muito legal realmente isso, a gente vê que o nosso trabalho tá dando certo, vendo que a nossa voz está ecoando, não apenas no meio da torcida vascaína, mas também para os grandes veículos de comunicação. E sobre Gustavo Cuéllar, primeiramente a gente vai falar sobre isso e após entramos no assunto sobre o Carlos Palacios. Sobre o Cuéllar, o que eu quero falar? Gente, o Cuéllar é um volante que já vem recebendo interesse do Vasco há muito tempo. Em dezembro do ano passado, o Paulo Brax já iniciou conversas com Gustavo Cuéllar para a sua contratação. O atleta, nesse momento, pertence ao Al-Hilal, clube do futebol árabe. Ele é um volante de 30 anos, realmente de muita qualidade, que está nesse clube árabe desde o ano de 2019. É um dos principais pilares defensivos do clube árabe, tem mais de 100 partidas por lá, foi um dos grandes destaques do Mundial de Clubes, onde o Al-Hilal inclusive disputou e venceu a equipe do Flamengo, chega nas finais da competição. É um jogador de muita qualidade. Porém, no meio dessa temporada, o Al-Hilal vai passar por um processo de reformulação. Vai liberar muitos atletas e contratar novos jogadores. Gustavo Cuéllar deve estar presente nesse processo, até pelo desejo que hoje o colombiano tem de retornar ao futebol brasileiro, não apenas ao Brasil, mas ao futebol sul-americano no geral, e isso acaba englobando, né, querendo ou não, o nosso país. E principalmente, por esse desejo do Cuéllar em voltar ao futebol sul-americano, por essa grande oportunidade de mercado, o que faz com que o Vasco mire Gustavo Cuéllar como próximo alvo dessa janela de transferências que virá no mês de julho, são 3 pilares principais. Os pilares se tratando de comissão técnica e departamento de futebol. Um pilar, Maurício Barbieri.
trabalhou com Gustavo Cuéllar no Flamengo quando o Barbieri era técnico do rival. Outro pilar, Abel Braga, que também trabalhou com Gustavo Cuéllar no Flamengo quando o Abel era técnico do rival lá no ano de 2019. E um terceiro pilar, Paulo Brax, diretor esportivo do Vasco da Gama, que gosta muito do volante colombiano. Inclusive, gente, a gente já trouxe isso ontem, mas volto a repetir a vocês. Uma entrevista dada pelo Paulo ao canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias fez uma pergunta, questionou o Paulo Brax sobre o Gustavo Cuéllar. E o Paulo, na época, foi perguntado se o Cuéllar, é um nome que o Paulo gostava. E ele respondeu muito. Ou seja, o Paulo Brax confirmou que o Gustavo Cuéllar é de fato um nome que interessa. E além desse papo, ele chegou a confirmar que o Gustavo Cuéllar está sim no radar da diretoria cruzmaltina. Isso veio à tona na tarde dessa quinta-feira, que esse volante está de fato na mira do Vasco para a próxima janela de transferências. Isso se dá por dois motivos. O motivo é claro, é nítido, é evidente. A carência que o Vasco tem para essa posição. O Vasco nesse momento conta dentro do seu elenco com apenas 2 primeiros volantes. O Vasco conta com vários volantes no seu elenco, né? Andrei, Marlon Gomes, Jair, o Zé Gabriel, que ainda se encontra no elenco do Vasco, Rodrigo, Matheus Carvalho, que chegou há pouco tempo, e muitos outros nomes que estão aí ainda dentro desse elenco que eu posso com toda certeza ter esquecido durante esses nomes que foram citados. Porém, de primeiro volante, esse volante que é o pitbull, é o cão de guarda do sistema defensivo, que é completamente essencial para aquilo que o Vasco busca como sistema de equipe, o Vasco tem apenas 2, Rodrigo e o Matheus Carvalho. E com todo o respeito do mundo a esses 2 atletas, porque eu sei que são profissionais, sei que eles não estão no Vasco à toa, sei que o Rodrigo não foi titular durante todas as categorias de base à toa, sei que o Matheus Carvalho não chegou ao Vasco também à toa. Os 2 jogadores têm qualidade, mas eles ainda podem chegar pelo fato da idade, então tem muito a crescer, porém ainda não estão no nível daquilo que o Vasco busca para os próximos anos. Títulos, conquistas, Libertadores. Acredito que tanto o Matheus Carvalho quanto o Rodrigo ainda não estão nesse nível. E o Vasco procura um jogador de nível para essa posição. E o Gustavo Cuéllar, exatamente por esse motivo, é um nome que interessa e muito. E não apenas por isso, mas também pela saída do Andrei Santos. O Andrei, no primeiro dia de julho, estará retornando ao futebol inglês, indo em direção à Inglaterra para vestir a camisa do Chelsea, clube no qual ele pertence, já que está apenas emprestado ao cruzmaltino. E exatamente por essa saída do Andrei, pela ausência que o Vasco terá de um atleta para a posição, o Vasco vai focar na contratação de um jogador, sendo esse primeiro volante. E exatamente por isso, pelo interesse, pela ausência, pela carência desse primeiro volante, o Gustavo Cuéllar hoje é tratado como esse grande alvo. Ainda não há um número definido de contratações para o meio do ano, mas com toda certeza esse primeiro volante tem grandes chances de chegar ao cruzmaltino. O colombiano Gustavo Cuéllar está sim, meus amigos, no radar da diretoria cruzmaltina, é um nome que interessa, é um nome que está de fato mapeado. O Vasco considera essa possível negociação como complexa, mas realmente é um alvo para o meio da temporada. Vou falar só os números, né, do Gustavo Cuéllar antes de prosseguir. Gustavo Cuéllar na temporada de 2022 e 2023, com a camisa do Al Hilal, tem 36 partidas, 1 assistência, 94% de acerto no passe, 77% de acerto no passe longo, 103 desarmes, uma média aí de quase 3 desarmes por partida, 293 bolas recuperadas e uma média de 7 pontos no sofá score. É um jogador diferente, jogador de qualidade, que tem qualidade tanto para desarmar, qualidade tanto para armar o início da jogada. Esse é o grande alvo do Vasco para o meio do ano. Porém, não para por aí, pois como o Vasco tem essa carência na posição, se não fechar com o Cuéllar, tem ainda um plano B. E esse plano B é o Roraman Campuzano. Para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que já falamos sobre a situação do Roraman Campuzano há algum tempinho atrás. Um volante, também colombiano, assim como o Gustavo Cuéllar, que o Vasco chegou a abrir negociações no final de março, porém pelo término muito eminente, né, assim que as conversas foram iniciadas, o Vasco não conseguiu avançar nas negociações, porque acabou não havendo um acordo, inclusive, com o Boca Juniors. Então é um nome que está na mesa. Caso o Vasco não consiga fechar com o Gustavo Cuéllar, as chances são grandes do Roraman Campuzano chegar ao cruzmaltino no meio da temporada. Então é um ou é outro. Muito provavelmente, né? A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, não tem como a gente cravar nada. Mas o foco principal é o Gustavo Cuéllar. E caso, né, realmente o Vasco não consiga andar nas negociações pelo volante colombiano, o Roraman Campuzano surge como uma grande
oportunidade. 2 volantes, colombianos, jogadores de bastante qualidade, que brilharam já no cenário do futebol sul-americano. Cuéllar pelo Flamengo e o Horman Campuzano pelo Boca Juniors. Bons nomes, torcedor. Realmente, né? Sair do Rodrigo e ir para Horman Campuzano ou Gustavo Cuéllar é uma grande diferença, né? Para esse tema de meio campo. Indo rápido aqui, quero falar só apenas sobre Carlos Palacios, porque é uma situação que realmente deve acontecer. O Vasco tem já um planejamento de investimento no meio da temporada. Isso foi conversado pelo Paulo Brax com os dirigentes da empresa norte-americana nessas reuniões que tiveram nesta última semana. O Vasco já tem um planejamento encaminhado, o Vasco agora aguarda apenas a chancela, ou seja, o aval da 777 para investir, mas novos investimentos podem estar chegando ao Cruz Maltino e um desses investimentos se trata da venda do Carlos Palacios. O Vasco na última temporada investiu 8 milhões na contratação do chileno. Infelizmente, dentro de campo, o Palacios acabou não entregando aquilo que era esperado, principalmente pelo investimento realizado pela diretoria Cruz Maltina. Porém, no início dessa temporada, o Palacios foi emprestado ao Colo-Colo do Chile, clube inclusive no qual o Carlos Palacios é um torcedor de infância. E ele vem se destacando muito por lá. Nas últimas 2 partidas, o Palacios tem 3 gols marcados. Ele lá é chamado de La Joia, ou seja, a joia do futebol chileno. E realmente, nesse momento, segundo informações lá do GE, o mês está muito próximo de atingir as metas. Metas essas que obrigam o Colo-Colo a adquirir o percentual do jogador e fazer com que uma grana forte, né, chegue à diretoria Cruz Maltino. É claro, se tratando de dinheiro, é uma nova receita que o Vasco em breve terá para investir em outras contratações. Ou seja, você que gostaria, né? Quem sabe, vai que você é um desses, do retorno do Palacios ao Vasco. Palacios dificilmente retornará ao Cruz Maltino após o seu empréstimo, que será lá no final de dezembro. Então, além de chegadas, né, teremos saídas confirmadas, porém, chegada de grana assim que a saída do Palacios se concretizar. Deixa aí a sua opinião. Cuéllar, Horman Campuzano, seriam bons reforços pro meio? Gosto muito dos 2 nomes. Claro, Cuéllar muito mais, até por ser um jogador de 30 anos, experiente, rodado, e já conhece o futebol brasileiro. Mas o Horman Campuzano também não seria uma má opção para o meio-campo do Vasco. E, gente, prosseguindo, né, já que estamos falando sobre mercado, hoje também temos novidades tratando de mercado, pois o Vasco acertou a contratação do zagueiro João Mioto. Ele é ex-Concórdia de Santa Catarina e chega agora para a categoria sub-20 do Cruz Maltino. O defensor completou 18 anos, ou aliás, completa 18 anos no próximo mês, no mês de maio, tem apenas 17 anos, tem passagem também pela América Mineiro e chega aí como uma grande promessa para a base Cruz Maltina. Além disso, também nessa tarde de hoje, o Vasco assinou o contrato de formação com 2 atletas, João Gabriel do sub-20, João Gabriel Mioto Correia e também o João Carlos de Andrade Reis. João Gabriel a gente acabou de falar, né? João Carlos de Andrade Reis é um atleta do sub-15. O João Carlos é atleta do sub-15, só para trazer informações mais concretas, né? Joga na lateral esquerda e assinou um vínculo contratual com o Vasco até abril de 2026. Já o Mioto, que a gente acabou de falar com vocês, chega aí para a categoria sub-20, realmente com bastante moral, por ter boas passagens pelo Concórdia e pela boa passagem que também teve pelo América de Minas Gerais. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa quinta-feira, com muitas informações, muitas novidades. O mercado já começando a se movimentar, mesmo realmente a janela abrindo apenas em julho, o mercado já começa a inflamar no final de abril. Vamos ficar de olho, a gente fica por aqui, amanhã de manhã estaremos de volta com muitas informações do nosso Cruz Maltino, com toda certeza, muitas movimentações, você ficará muito bem informado aqui no Acorda Vascão. No Acorda Vascão de fato, né, amanhã pela parte da manhã. Se inscreva, rapaziada, ajude o crescimento do nosso canal, vamos que vamos, fiquem com Deus, como sempre falamos, saudações vascaínas.